Vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 21, versículos 18 e 19, diz assim a palavra de Deus. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe, segue-me. Eu queria, irmãos, enfatizar esse trecho aqui do versículo 19. E disse isto, significando com que morte havia ele, ou seja, Pedro, de glorificar a Deus. Agora volte a sua Bíblia um pouquinho, lá para o capítulo 16. Capítulo 16, irmãos, versículo 1. Diz assim a Sagrada Escritura. Capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, observe bem agora esse trecho, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos hoje aqui para juntos ouvirmos a sua voz, através da pregação da palavra, Senhor. E nós pedimos que assim seja. Pedimos que o Espírito Santo, ele nos ilumine, nos dê entendimento, compreensão, Senhor, do que nós vamos falar hoje, baseado nas Sagradas Escrituras, e aplique a nossa alma para o nosso bem, para a nossa edificação, com o perdão, Senhor, dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Seja conosco a sua misericórdia, a sua bondade, Jesus, Pai. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, semana passada eu preguei, fiz a exposição dos dois versículos, do capítulo 21, o versículo 18 e o versículo 19. Nós estamos na nossa exposição sequencial das Sagradas Escrituras. E eu ainda quero ficar aqui nesse trecho, esses dois versículos, só que eu quero destacar uma afirmação aqui destes dois versículos e fazer uma comparação com outra afirmação, que foi da que eu acabei de ler lá do capítulo 16, do verso 1 ao verso 3. Então, semana que vem ainda, eu vou continuar nesses dois versículos ainda. Antes de nós continuarmos, avançando aí já para o versículo 20, nós vamos ainda olhar o versículo 18 e 19, só que semana que vem eu vou falar de um outro assunto. Então, o que eu quero falar hoje, irmãos, e o que eu estou destacando hoje? Eu quero destacar o versículo 19, que diz assim, capítulo 21 do Evangelho de João, versículo 19, que diz assim, e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Esse é o ponto que eu quero destacar, tá? Mas, olhando agora, então mantenha aí a sua Bíblia nesse verso, mas voltando agora para o capítulo 16, irmãos, e eu quero destacar um outro trechozinho aqui, uma outra afirmação, agora lá do capítulo 16, dos 3 versos que nós lemos também. E eu me refiro ao versículo 2, em que está escrito assim, eu vou ler todo o versículo 2, mas eu vou destacar uma parte aqui. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Então, veja só que coisa importante, e que é por isso que eu vou falar disso hoje, não poderia deixar de enfatizar isso, porque isso está nas Sagradas Escrituras.
No capítulo 16, está escrito, irmãos, que as pessoas que vão matar os discípulos, entre eles o Pedro, elas farão isso cuidando fazer um serviço a Deus. Então elas vão matar os apóstolos, acreditando que aquilo é para Deus, que aquilo é para a glória de Deus, para a honra de Deus. Só que, no versículo 19 do capítulo 21, está dito que Pedro vai morrer para a glória de Deus. Então, quem matar Pedro vai fazer isso acreditando que faz algo que Deus quer. Mas Pedro vai morrer, vai ser obediente a Deus. Na mente de Pedro, no coração de Pedro, vai acontecer o quê? É que ele vai até a morte, ele vai até o martírio, ele vai ser morto, acreditando que ele está com isso glorificando a Deus, e é isso que João diz aqui. João diz que disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Então nós temos o mesmo evento. Nós temos o martírio de Pedro. E tem o martírio dos outros também. Mas aqui destacamos Pedro, porque é o que o texto destaca. Só que esse evento ele é visto de duas formas, por duas pessoas. Aliás, por dois grupos de pessoas. Pedro e os outros apóstolos e os cristãos, eles vão ver esse martírio de Pedro e esse martírio dos outros apóstolos como algo que vai ser feito por amor a Deus, por obediência a Deus e que vai glorificar a Deus. Os executores dos apóstolos, os executores de Pedro, inclusive, também vão achar que quando eles matam, eles estão glorificando a Deus. Eu queria que vocês pensassem nisso, irmãos. Então, é o mesmo evento, só que um está morrendo, acreditando que está morrendo para a glória de Deus, e o outro está matando essa pessoa que está morrendo, acreditando que está morrendo para a glória de Deus, mas ele está matando essa mesma pessoa, acreditando também que ele está fazendo isso para a glória de Deus. Irmãos, isso é incrível. Isso está nas Escrituras, isso está na palavra de Deus. Isso nós não podemos deixar de parar e analisar o que é isso, né? Eu coloquei lá no nosso panfletinho, eu coloquei assim, eu acho que está assim, pelo menos eu coloquei aqui no meu esboço agora, em nome de que Deus? Em nome de que Deus? Né? Porque não é possível que seja para o mesmo Deus. Não é possível que seja para o mesmo Deus. Uma pessoa está acreditando que morre porque ele é fiel a Deus, e ele é fiel à mensagem de Cristo, portanto fiel a Deus. O outro está matando porque acredita que está sendo fiel a Deus, matando aquele que é fiel a Cristo. Isso é uma contradição, mas as duas pessoas estão acreditando piamente que estão fazendo para Deus. Mas a pergunta que se levanta é: que Deus é esse? Em nome de que Deus está se praticando, ou no caso de Pedro, se entregando à morte, ou no caso do outro, matando Pedro, em nome de que Deus? Irmãos, isso é algo que nós podemos dizer o seguinte: há aqui uma contradição, há aqui alguém errado, porque não é possível que o mesmo Deus, ele mande matar, e ao mesmo tempo, esse mesmo Deus, irmãos, ele esteja aqui sendo glorificado no sacrifício, no martírio do seu servo. Não é possível que no ato de assassinato, no ato de execução, não vou nem falar de assassinato, vamos falar assim, no ato de, que é um assassinato mesmo, mas vamos falar assim, não é possível que no ato de execução ali se esteja obedecendo a Deus, ao mesmo tempo em que a pessoa está morrendo porque não quer deixar de obedecer. Vocês percebem a contradição? Pedro está morrendo porque não quer deixar de obedecer a Deus, mas o outro está matando Pedro acreditando que está obedecendo a Deus. Isso não é possível. As duas afirmações, elas se contradizem, os dois pensamentos são contraditórios, então alguém está errado, e completamente errado, absolutamente errado.
Mas isso é o que a Bíblia vai mostrar o tempo todo. A Bíblia vai mostrar, especialmente aqui, eu nem vou ler, meus irmãos, nessa nossa meditação, exposição de hoje à noite, eu nem vou ler outros textos das Sagradas Escrituras, mas na verdade a Bíblia toda, mas especialmente aqui nós vamos estudar hoje o Evangelho de João, nos mostra que isso é possível. É possível uma pessoa estar tão enganada que ela sirva, que ela pensa que está servindo a Deus, quando na verdade ela está totalmente oposta a Deus, totalmente contrária a Deus. Isso acontecia no judaísmo, e isso acontece também no cristianismo. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, evidentemente que a perseguição contra os apóstolos, ela vai acontecer principalmente por parte de pessoas religiosas. Não são pessoas que não têm religião, que perseguem por outros motivos, mas a motivação delas é religiosa, e elas vão perseguir e vão matar os apóstolos, acreditando verdadeiramente que estão fazendo a vontade de Deus. Elas se consideram seguidoras de Moisés, elas se consideram seguidoras dos profetas do Antigo Testamento, elas se consideram dentro da linha da revelação de Deus e obediência a Deus, fazendo isso. O grande exemplo na Escritura, talvez o maior deles, é do próprio apóstolo Paulo, que acreditava que fazia tudo aquilo, que perseguia a igreja, que concordou com a morte de Estevão. Isso aconteceu com Paulo, que ele concordou com a morte de Estevão, acreditando piamente dentro do coração dele que ele estava fazendo aquilo para Deus, honrando a Deus, fazendo aquilo para Deus. Mas o que é isso, meus irmãos? Isso é um equívoco extraordinário, isso é uma coisa impressionante, em que é possível que uma pessoa esteja realmente acreditando que teme a Deus, que ama a Deus, que serve a Deus, quando, no entanto, ela está combatendo tudo aquilo que vem de Deus, ela está contrariando tudo aquilo que vem de Deus, ao ponto de até mesmo desejar matar ou prejudicar de alguma maneira muito séria aqueles que são a favor de Deus, aqueles que são a favor do Evangelho de Cristo. O que é isso aqui, neste caso? Isso aqui, neste caso, é o falso judaísmo, mas também nós podemos dizer que existe aqui um falso, podemos aplicar aqui aos nossos dias, aos nossos tempos, o falso cristianismo. O que eu quero chamar a atenção de vocês hoje à noite, meus irmãos, é sobre algo muitíssimo sério, muito importante, e que se aplica diretamente a todos nós. Porque nós temos que avaliar, nós temos que olhar essas coisas. Nós temos que entender que existe uma falsificação tão poderosa que se confunde com o que é verdadeiro. E que por isso nós temos que compreender, fazer a diferença entre o falso e o verdadeiro, para que nós não estejamos iludidos. Para que o nosso caso pessoal, para que cada um de nós, a nossa igreja aqui como igreja local, né, e as outras pessoas que vierem ouvir através dessa gravação, mas também com relação à nossa vida pessoal, nós precisamos ter certeza de que nós somos realmente cristãos, de que nós somos realmente pessoas que estão seguindo o verdadeiro cristianismo, estamos adorando o verdadeiro Deus. Só de pensar que é possível alguém achar que está servindo a Deus quando está combatendo a Deus, só de pensar nisso nos deve fazer refletir. Nós que falamos de Deus, nós que nos pronunciamos como pessoas cristãs, como pessoas religiosas, como pessoas que têm uma igreja, como pessoas que têm uma fé, só isso deve nos fazer, meus irmãos, pensar nisso. Porque nós precisamos dizer, a que Deus nós estamos servindo? Qual é o nosso cristianismo? Que tipo de cristianismo é o nosso? Porque não existe dois cristianismos, não existe dois evangelhos, não existe dois deuses, existe um cristianismo verdadeiro, existe um evangelho verdadeiro, existe um Deus verdadeiro, e a grande questão é, eu estou realmente servindo a Deus? Eu estou realmente dentro do cristianismo verdadeiro, do cristianismo genuíno? Esse é o ponto que esses versículos, irmãos, e quando nós juntamos os versículos, nós somos levados e precisamos ser levados realmente a pensar e a meditar. E hoje à noite, o que eu quero fazer para vocês, com vocês aqui, é uma análise, irmãos, ainda que rápida, superficial, mas
com a graça de Deus bíblica, de acordo com o que o Evangelho de João nos ensina, é uma análise sobre a diferença, sobre os sinais que nos mostram, afinal de contas, o que é verdadeiro e o que é falso. Por exemplo, se você vai adquirir um objeto, você não quer um objeto falsificado. Você quer alguma coisa que seja realmente aquilo que você está comprando, né? O próprio dinheiro em papel, cada vez se usa menos, né? O dinheiro em papel, mas o próprio dinheiro em papel, ele não pode ser falsificado, porque o falsificado não tem nenhum valor. Ele tem as características dele, né? Existem certas marcas, certas características no dinheiro em papel, no dinheiro em espécie, que você pode olhar e você pode perceber, não, esse aqui é verdadeiro, e o outro lá é falso. E o verdadeiro é o que vale, o falso não vale nada, o falso é uma fraude. Então existem sinais, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que o Evangelho de João, ele nos mostra que as pessoas não precisam estar enganadas, as pessoas não precisam estar iludidas a respeito do seu cristianismo, a respeito da sua fé. Elas têm como saber o que é verdade e o que é mentira. Agora o ponto é, elas querem saber? Elas estão dispostas a saber? Porque o grande problema não é que a Bíblia não fale disso, e não é que as Sagradas Escrituras elas não apresentem estes sinais. A grande questão é, as pessoas querem saber? As pessoas querem entender? Nós não podemos aqui, meus irmãos da nossa igreja, deixar de falar de um assunto desse tão importante, porque o nosso interesse aqui não é falsificação, porque se nós deixarmos a falsificação, nós estaremos nos enganando e nós estaremos nos destruindo, nós estaremos acreditando numa mentira para o nosso próprio prejuízo, e Deus nos livre disso. É preciso nós sermos muito cuidadosos com a nossa própria fé, porque isso tem irmãos, isso tem a ver com a nossa eternidade, isso tem a ver com a alma de todos nós, isso tem a ver com, na verdade, com as pessoas que nós amamos e que olham para nós e que nos veem como cristãos, ou evangélicos, ou seguidores ali de Cristo. Então a questão é, o meu cristianismo, ele é verdadeiro, ele é genuíno, eu estou seguindo realmente o Senhor Jesus Cristo? E esse é o meu ponto hoje, meus irmãos. Então eu quero, hoje à noite, falar para vocês, irmãos, aqui, de 6 diferenças que existem no Evangelho de João, entre 6 características que mostram realmente a diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso, o que é a verdadeira religião, o que é verdadeiramente adorar a Deus e servir a Deus, e entre aquilo que é uma fraude, que é uma mentira, que é um engano. E isso nós precisamos entender muito bem, tanto para o nosso benefício, como também para nós ajudarmos outras pessoas que estão necessitando de esclarecimento. Então eu vou convidar vocês a nós olharmos alguns trechos aqui do Evangelho de João. Primeiro, está lá no capítulo 3, nos versículos 19 e 21. Evangelho de João, capítulo 3, versos 19 e 21, trecho muito conhecido nosso. Então está aqui escrita a palavra de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A primeira grande diferença que o Evangelho de João vai mostrar, podemos dizer assim, vou colocar aqui uma ordem lógica, meus irmãos. A primeira grande questão é como as pessoas reagem diante da luz. E o que é a luz? Jesus é a luz. Jesus é a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, o que Jesus está dizendo aqui, o que o Evangelho de João está dizendo aqui, é que, por exemplo, no versículo 16, Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. No versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado,
Mas ao mesmo tempo ele vai dizer o seguinte: nem todos vão ouvir essa mensagem, nem todos vão ouvir e atender à luz e se expor à luz, porque se tem uma coisa que a luz faz, a luz ela apresenta com toda a clareza possível a realidade. E a realidade aqui não está falando dessa luz no sentido físico ou da energia ou da elétrica ou do que acontece nessas lâmpadas, mas ele está falando, meus irmãos, ele está falando no sentido espiritual. Ele está falando no sentido de que quando Deus fala, e Deus fala através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, ele vai descortinar, ele vai mostrar a nossa situação espiritual. Ele vai mostrar os nossos pecados. Ele vai mostrar, como diz aqui, que os nossos pecados, que as nossas obras por natureza, nós como homens naturais, mulheres naturais, filhos de Adão, as nossas obras são reprováveis. Vai dizer no versículo 20 que todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. As nossas obras diante da luz de Deus, diante da luz de Cristo, diante da santidade da verdade de Deus, são obras reprovadas. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores, irmãos. E os nossos pecados nos reprovam diante de Deus. Então, a primeira coisa que o verdadeiro cristianismo faz, a primeira coisa que a verdadeira religião faz, é tirar de nós toda a ilusão e dizer para nós assim: olha, nós somos terríveis pecadores, reprovados, e a nossa única salvação é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que está escrito no versículo 14, olhe comigo por favor: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus está se referindo aqui ao que aconteceu no Antigo Testamento, quando o povo estava morrendo por uma praga, né? Por causa da sua desobediência. E Deus mandou fazer uma serpente e colocar ela no alto. E todo aquele que olhasse para a serpente ficaria são, não morreria. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Nós somos pecadores. E o salário do pecado é o quê? A morte. Então o efeito do cristianismo é nos desiludir e nos mostrar a nossa miséria, a nossa reprovação, mas ao mesmo tempo é uma boa notícia que diz: olhe para Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E você será salvo, você vai ter vida. Essa é a mensagem básica: a salvação unicamente pela graça no Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, sem obra nenhuma, porque nós não podemos nos salvar, mas pelo que Cristo fez na cruz, pelos nossos pecados. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Essa é a mensagem essencial do Evangelho, meus irmãos. Mas isso, para que isso aconteça, para que isso seja visto, para que Cristo, como diz um certo teólogo, para que Cristo seja doce, nós precisamos ver que o pecado é amargo. Para que nós entendamos que Cristo é o nosso Salvador, nós precisamos compreender o pecado e a realidade do pecado. Agora, aquele que nunca encarou o seu pecado verdadeiramente e não creu no Senhor Jesus Cristo, mas o tempo todo está se afastando da luz, ele tem uma outra reação. É o que João está falando no versículo 20: aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Essa é a grande diferença. Um é banhado pela luz e se arrepende e crê em Cristo e é verdadeiramente salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. O outro se afasta da luz, meus irmãos, porque ele não quer que as suas obras sejam reprovadas. Ele se agarra aos seus pecados e ele não quer que os seus pecados sejam condenados, sejam reprovados. Então ele se afasta, como quem se afasta dessas lâmpadas, e vai ali para o escuro, porque ele quer que o seu pecado fique escondido pela escuridão. Então ele odeia a luz. Mas quem pratica a verdade, versículo 21, vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isso acontece na vida cristã. Então as pessoas, elas vão se aproximando, elas se aproximam primeiro da luz, são salvas, creem no Senhor Jesus Cristo e elas continuam andando na luz, porque elas querem mais luz.
Nós vamos continuar nos arrependendo, irmãos. Nós vamos continuar necessitados cada vez mais de abandonar os nossos pecados. Mas isso vai mostrar também, a luz vai mostrar. A luz, ela mostra o nosso pecado, mas a luz também mostra a obra de Deus em nós. A luz mostra que nós já amamos ao Senhor, que nós já confiamos no Senhor, que nós não precisamos ter medo de Deus e nem ter medo da luz. E assim, aqueles que andam na luz, aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que se deixam banhar pela luz, aqueles que continuam andando na luz, esses têm verdadeira religião, verdadeiro cristianismo. Mas aqueles que se afastam da verdade, que não querem saber da luz, mas se afastam cada vez mais e tapam seus ouvidos, fecham o seu coração para a proclamação do Evangelho, da luz de Deus em Cristo Jesus, esses não querem e fazem assim para que as suas obras não sejam reprovadas. Você percebe a primeira diferença? Então, o verdadeiro cristianismo é aquele que não tem medo da luz, é aquele que se expõe à luz e que corre para Cristo, e que depende de Cristo, que se deixa investigar, que observa que não tem nada em si mesmo, não tem nenhuma justiça em si mesmo, que as suas obras são reprovadas, mas que eles têm toda a salvação. Todo mérito não está neles, mas está na pessoa do bendito Salvador Jesus Cristo. Mas aqueles outros são aqueles que não querem que os seus pecados sejam investigados, que permanecem nos seus pecados, que amam os seus pecados, que não querem que a luz ela investigue, ela reprove os seus pecados. Essa é a grande diferença da verdadeira e da falsa religião, meus irmãos. Segundo lugar, vamos olhar agora para João capítulo 15, versículo 17. Existe uma segunda diferença, meus irmãos, entre o verdadeiro e o falso cristianismo. João capítulo 15, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, vos também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque, este é o ponto que eu quero destacar aqui, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Lá no capítulo 16 agora, irmãos, é o versículo que nós lemos: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão, porque não conheceram ao Pai. Veja que ele repete o que ele tinha dito lá no capítulo 15, que nós acabamos de ler. Não conheceram ao Pai, nem a mim. O que Jesus está dizendo aqui? Eu disse para vocês na introdução, existem duas pessoas. Pedro está morrendo para a glória de Deus, mas o outro está matando, acreditando que está matando para a glória de Deus também. O que está acontecendo, irmãos? Jesus explica o que está acontecendo. Quando nós juntamos o capítulo 3, que fala da luz, ora, a luz que brilha, que vem em Cristo e que mostra os meus pecados, nada mais é do que a revelação da pessoa Santíssima de Deus, de quem Deus é. Deus é santo, Deus é justo. Então, a luz, o que é? A partir do momento que o Senhor Jesus está sendo proclamado, que a luz está brilhando, Deus está sendo revelado, Deus está sendo conhecido, irmãos. Pois bem, os homens odeiam essa luz porque eles amam os seus pecados, e quando Deus se manifesta, a pessoa de Deus, aqueles pecados, pela luz que vem dessa revelação, estão sendo denunciados. Deus é santo e o homem é pecador. Deus é bom e o homem é mau. Deus é justo e o homem é injusto. Deus é amor e o homem é cheio de ódio.
Deus é gracioso, é misericordioso, e Deus enviou o Filho dele para a salvação de pecadores. Jesus veio, se humilhou até se tornando bebezinho e continuou se humilhando até a morte de cruz. E ali se mostrou a graça de Deus. Ali se mostrou a humildade de Cristo. Mas o homem, ele é cheio de arrogância, ele é cheio de prepotência, ele é cheio de orgulho que quer que os outros o sirvam. O homem não é misericordioso por natureza. O homem não tem misericórdia por natureza. O homem, ele quer ser ajudado, mas o homem não se dispõe a ajudar. Por natureza, o homem é egoísta, mau, perverso. O homem vive autocentrado. O homem vive para si mesmo. Tudo isso, irmãos, vai sendo desmascarado, essa maldade do homem, essa injustiça do homem, essa pecaminosidade do homem, esse ódio do homem, esse orgulho do homem, essa rebeldia do homem, vai sendo desmascarada na pessoa bendita de Jesus Cristo. E o que esse homem faz, irmãos? Esse homem não aguenta isso. Então ele diz: eu não aceito essa luz e eu vou correr para as trevas. Eu não aceito este Deus. Preste bem atenção nisso. Eu odeio este Deus, e eu odeio este Cristo que revela este Deus. Eu não aceito este Deus. Então eu vou criar um Deus que se adeque, que seja conforme o meu coração pecador. Seja um Deus que aceite a minha forma de entender o que é certo e o que é errado. Seja um Deus que me entenda. Seja um Deus que me compreenda. Seja um Deus que não me acuse. Seja um Deus que aceite a minha pecaminosidade. Seja um Deus que aceite a minha vida cheia de ódio, cheia de rebeldia, cheia de orgulho, cheia de soberba, cheia de coisas mesquinhas. Um Deus que aceite a minha falta de misericórdia, a minha falta de amor. Um Deus que aceite o meu egoísmo. Um Deus que aceite os meus pecados. Um Deus que aceite o que eu sou, como eu sou, sem precisar abandonar os meus pecados tão amados. E uma religião que aceite tudo isso. Uma religião que apoie tudo isso. Por isso, irmãos, um Deus que eu possa servir, porque na verdade eu não sirvo, na verdade esse Deus me serve. Porque eu não quero servir a Deus verdadeiramente. É um Deus que se submete a mim. O que é isso, irmãos? É toda a religiosidade puramente humana, toda invenção humana, toda religião humana, toda filosofia humana. Hoje o irmão Ismael leu 1 Coríntios capítulo 1, onde o apóstolo Paulo fala que nós vamos ser salvos pela loucura da cruz, porque a sabedoria do homem, o que é? Loucura. Loucura no sentido em que os homens, na sua sabedoria, eles jamais se submetem a Deus. Eles aceitam a Deus, mas eles criam filosofias, criam doutrinas, criam religiões, criam divindades, segundo o seu coração. Que seja divindades, guarde isso agora, das trevas, divindade obscurecidas pelo seu próprio coração e que escondem os pecados do seu próprio coração, que não os denunciam, que não os incomodam, que deixam eles como eles estão. Um Deus que não nos leva a entender os seus pecados. Mas o verdadeiro Deus é a luz e mostra a pecaminosidade e mostra que os homens são grandes pecadores, mas mostra também que Deus é gracioso. Mostra para um Pedro que negou Jesus 3 vezes que Deus é amor, que Deus é graça, que Jesus diz: Pedro, me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Que mostra que ele mandou o filho dele, veja só, para morrer por um pecador tão miserável como Pedro. E para restaurar Pedro, e para salvar Pedro, e para justificar Pedro, e para pôr de novo Pedro no ministério apostólico, para que ele pudesse apacentar as ovelhas. Um Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. Esse é o Deus que a pessoa que aceita os seus pecados e que olha para Cristo e confia neles, esse é o Deus verdadeiro, Deus santíssimo, Deus justíssimo e graciosíssimo,
que perdoa o pecado, que resolveu nos perdoar, que resolveu nos justificar. Este é o Deus do verdadeiro cristianismo. Ele não é diminuído, nem um pouquinho. Ele é o Deus santíssimo. Ele é o Deus que não se adequa aos nossos pecados. Ele é o Deus, ao contrário, que denuncia os nossos pecados, mas ao mesmo tempo Ele é o Deus cheio de graça e que resolve o problema dos nossos pecados. Na cruz do Calvário, dando o seu próprio Filho para a nossa salvação. Aqui está a diferença, entendeu? É por isso que Pedro está disposto a morrer por esse Cristo, cheio de gratidão. E é por isso que o outro está disposto a matar Pedro, em nome de Deus. Porque quando ele mata Pedro, ele está matando a luz de Deus, que brilha por Pedro. Ele está matando, ele pensa que ele mata, ele não mata, mas ele pensa que está matando o Deus que está sendo manifesto através do testemunho de Pedro a respeito de Jesus Cristo. Ele está matando esse Deus que ele odeia, mas em nome de um Deus que ele criou na mente dele, em nome de um Deus que ele acha que ele está servindo, em nome da sua religião, em nome da sua religiosidade. Aqui estão os dois homens, um morrendo por causa do amor ao Deus verdadeiro e o outro matando em nome de um Deus criado por si, que esconde a sua maldade, o seu pecado, e matando na mente dele o Deus que o condena. Por isso que eles mataram Jesus, por isso que eles mataram os apóstolos, por isso que eles tentam destruir sempre a mensagem do Evangelho. Por isso que eles estão cheios de assassinato. Em terceiro lugar, meus irmãos, isso tudo está junto. O verdadeiro falso cristianismo é um cristianismo porque rejeita a luz, porque rejeita a Deus que condena os seus pecados, que é a luz, rejeita Cristo. Rejeita Cristo. Veja, eu vou ler com vocês apenas alguns versículos agora do capítulo 9, irmãos, versículo 27 e 29. Vocês conhecem, vocês lembram desse trecho que nós estudamos já há muito tempo, né? Antes da pandemia, e sobre a cura do cego de nascença. E esse cego é curado, e esse cego é levado às autoridades religiosas, e olha o que as autoridades dizem para ele, quando ele fica firme ali no testemunho de que Jesus o curou, e ele não cede, ele diz, não, ele me curou, e aí veja o que essas autoridades religiosas, esses homens da religião dizem para ele. Versículo 27 diz assim, a palavra primeiro do ex-cego. Respondeu-lhe, já vos disse, não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Irmãos, quando este homem fala isso para as autoridades religiosas, que não estavam querendo aceitar que o milagre era autêntico, que aquele homem tinha sido curado, e que Jesus tinha curado a ele, quando ele diz isso, eu já disse, vocês por acaso querem ser discípulos dele, usando de certa ironia com eles? Irmãos, eles ficam muito indignados com aquela insinuação irônica de que eles desejam ser discípulos de Jesus. E veja o que eles dizem. Eu vou ler de novo o finalzinho do 27 e o 28. O finalzinho do 27 diz assim, quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Aí olha o que diz, então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, pois nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Veja o ódio a Jesus. O ódio a Jesus. E a arrogância religiosa, porque eles supostamente são discípulos de Moisés. É mentira. Eles não são discípulos de Moisés, porque Moisés profetizou sobre Cristo. Se eles fossem discípulos de Moisés, eles acreditariam em Cristo, mas eles deturpam os escritos de Moisés. Eles afogam a luz, eles não se submetem à luz do Evangelho. Por quê, irmãos? Porque essa luz
que brilha, que mostra que eles são pecadores, que condena o pecado deles e que diz que só o Redentor Jesus Cristo pode salvá-los dos seus pecados, isso tudo os incomoda, porque isso reprova a sua religião, a sua vida pecaminosa e toda a sua religião, todo o seu Deus falso, que encobre os seus pecados, o Deus das trevas, que se submete aos seus pecados. Então a mensagem de Cristo, a mensagem que diz assim: olha, vocês são grandes pecadores e vocês necessitam ser salvos unicamente pela graça de Deus no seu Filho, que morreu por pecadores como vocês. Isso os ofende tanto que eles não aceitam sequer a insinuação de que eles são discípulos de Jesus. Eles odeiam Jesus. É um judaísmo sem Cristo. É um judaísmo sem Cristo. É um cristianismo sem Cristo. É um cristianismo que odeia a mensagem da cruz. É um cristianismo que não se submete à mensagem da cruz. Lá no capítulo 15, irmãos, vamos olhar mais um pouquinho na frente. Eu já li esse trecho, mas eu quero ler alguns versículos agora. O Senhor Jesus diz de maneira bastante clara o ódio que eles têm dele, porque eles odeiam ao Pai, eles odeiam a Deus. Lá no capítulo 15, do versos 20 em diante, ele diz: lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Capítulo 15, verso 20. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se entre eles não tivesse tais, se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram sem causa. Jesus está dizendo que eles me odeiam, e eles me odeiam porque eles odeiam o Pai. E eles não têm desculpa, porque eu mostrei a verdade. Eu fiz obras que o Pai me mandou fazer. Eu trouxe as palavras do Pai. Eles não têm desculpa para o pecado deles. Por que eles não querem? Por que eles aborrecem o Filho? Por que eles aborrecem Jesus? Porque Jesus é a luz do mundo. Porque Jesus é a revelação do Deus santo e gracioso. Do Deus que condena o pecador e que o salva graciosamente. Condena no sentido que ele diz: o pecado é condenável, o pecado merece a ira minha, isso que Deus mostra, mas ele também mostra, irmãos, que ele graciosamente coloca o pecado sobre o seu próprio Filho. Lembra que Paulo diz em Gálatas capítulo, agora esqueci qual, se não me engano, capítulo 3, mas enfim, está lá em Gálatas, que Cristo se fez maldito por nós, sendo pendurado no madeiro. Então Deus está dizendo: olha, a maldição eu coloquei sobre o Filho, arrependam-se dos seus pecados, creiam no meu Filho e vocês serão salvos. Mas eles não aceitam isso, porque isso ofende a eles. Eles não querem que os seus pecados sejam reprovados, eles odeiam esta luz do Evangelho. Então eles odeiam a Deus, anunciado por Cristo no Evangelho, e eles odeiam Cristo que revela o Evangelho, que revela esse Deus, porque tudo isso reprova os seus pecados, reprova a sua religião, reprova a sua divindade falsa, diz que eles têm um Deus falso, diz que eles vivem nos seus pecados, diz que toda a religião deles é falsa. Eles se aborrecem, dizem: nós somos seguidores de Moisés, mas isso é mentira. Eles não querem saber das Escrituras, eles torcem as Escrituras em nome de uma falsa religião. Meus irmãos, é isso que acontece. É um judaísmo sem Cristo, é um cristianismo sem Cristo. Mas o verdadeiro cristianismo é aquele que confia no Senhor Jesus Cristo. É aquele de Pedro que diz: para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. É aquele que vê que é o pecador, que merece a condenação, mas que tem toda a salvação, toda a justificação, todo o perdão, toda a graça na bendita pessoa de Jesus, e não corre de Cristo, mas
corre para Cristo, o Salvador e o Redentor, Jesus. O verdadeiro cristianismo é aquele de Cristo. O verdadeiro cristianismo é aquele que proclama unicamente a Cristo como Salvador e que confia unicamente no Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro cristianismo é aquele que denuncia com toda clareza a enormidade da maldade dos pecados, mas também o maravilhoso Redentor Jesus Cristo, que pode salvar desses mesmos pecados morrendo na cruz do Calvário. O verdadeiro cristianismo é aquele que proclama, anuncia com toda clareza a bendita pessoa de Jesus, e chama os homens para confiar unicamente nele, e que põe toda a sua confiança unicamente no Senhor Jesus. O verdadeiro cristianismo é de Paulo em 1 Coríntios 1, capítulo 1, que diz que nós anunciamos Cristo. Eu vou ler aqui rapidinho, irmãos, se vocês quiserem ler comigo, mas enfim. 1 Coríntios capítulo 1, versículo... 1 Coríntios capítulo 1, versículo... Versículo 30, que diz assim: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Quando você crê em Jesus e quando você entende que Jesus é a sua sabedoria, que Jesus é a sua justificação, que só nele você é justificado, que em Jesus você tem santificação, que em Jesus você tem redenção, você está dando glória a Deus. Mas quando você nega isso, você está dando glória ao seu ídolo, ao seu Deus trevas. Então, é muito claro nas Escrituras quando diz assim: o verdadeiro cristianismo é de Cristo, o falso cristianismo é contra Cristo. E ouçam, mesmo falando de Jesus, viu? Não deixa de falar de Jesus, não. Põe uma placa. Cristo, cristão, põe uma placa. Mas a mensagem e a vida daquelas pessoas não é mais em Cristo. Elas deixam Cristo. Elas acrescentam coisas a Cristo, redentores, auxiliares a Cristo, ou elas torcem a obra de Cristo, elas modificam quem é Jesus, talvez transformando Jesus apenas num mártir, apenas num exemplo, mas não mostrando que ele morreu numa cruz por pecadores merecedores do inferno e da condenação eterna. De alguma maneira elas vão torcer Cristo. Talvez elas apresentem Cristo como apenas um benfeitor, como aquele que vai lhes curar as enfermidades, lhes prosperar, fazer coisas boas para eles, mas nunca eles apontam para o Cristo da cruz. Não fazem como Paulo: nós pregamos a Cristo e este crucificado. Não, eles não querem saber da cruz. O falso cristianismo vai afastando as pessoas de Cristo, vai apresentando um outro Cristo, uma outra salvação, um outro meio de salvação, uma outra espécie de salvação, porque apresenta um outro Deus, que afinal põe glória no homem, e não em Deus, como Paulo fala na carta aos Coríntios. E, meus irmãos, o falso cristianismo se diferencia do verdadeiro cristianismo no coração e na questão da expressão do culto. Eu quero que vocês leiam agora, vou pedir para vocês lerem comigo agora, lá no capítulo 19, no versículo 31, irmãos. No capítulo 19, no versículo 31, onde diz assim: os judeus, vamos ler aí, por favor. Os judeus, pois, capítulo 19, 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os judeus que tinham matado Jesus são aqueles que vão a Pilatos e por causa do sábado, por causa do dia do descanso, para que não ficasse lá os corpos ali, eles dizem assim: quebrem as pernas desses
crucificados para que eles morram logo e sejam tirados antes do sábado. Eles estão preocupados com o aspecto externo do sábado. Eles estão preocupados com a questão dos corpos crucificados ali. Mas eles não têm nenhum amor pelos crucificados. Eles mandam matar logo os crucificados. Eles não param para pensar que eles tinham assassinado o inocente Jesus Cristo. Tudo o que eles estão preocupados é com a questão externa. Nós temos que obedecer a cerimônia, nós temos que obedecer o aspecto externo da religião. A lei diz que não pode estar lá, então vamos tirar esses corpos imediatamente. É só isso, é só cerimônia. Aqueles mesmo que querem cumprir o sábado tinham matado Jesus. No entanto, existem outros aqui que verdadeiramente amavam Jesus e também estavam preocupados com o sábado. Também queriam guardar o sábado, mas só não queriam guardar apenas externamente, mas porque amavam realmente a Deus. Mais adiante um pouquinho, está escrito assim no versículo 38. Acompanhe comigo, por favor. No mesmo capítulo. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira à noite a Jesus, levando quase 100 arratas de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus na preparação do sepulcro. Agora presta atenção no que diz o versículo 41. E havia um jardim naquele lugar, onde fora crucificado no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Estava perto o sábado. E eles não queriam chegar no sábado estando fazendo aquela tarefa, mas queriam descansar, cumprir a lei e cultuar a Deus no dia do sábado. Pois bem, eles também estavam preocupados com o sábado. Mas a preocupação deles com o sábado era sincera, era verdadeira. Não era apenas cerimonialmente, mas era porque eles amavam a Deus. Eles eram zelosos na obediência à lei de Deus, diferente dos outros. Os judeus, piedosos, cheios de religião, que queriam tirar os corpos, mas que eram assassinos e que odiavam a Cristo, e estavam preocupados só com o aspecto externo da lei. Mas esse, José de Arimateia e Nicodemos, amavam a Cristo, sepultaram o Senhor com todo amor, cuidaram do corpo do nosso Senhor e Salvador, e eles também queriam guardar o sábado. Mas eles guardaram o sábado com sinceridade, com o coração. Aqui está, irmãos. O falso cristianismo, ele é cheio de cerimônias. Ele é cheio de coisas externas. O culto se torna cada vez mais espetacular, mais agradável aos olhos. O que importa é o que agrade os homens. O que importa é o cerimonialismo, o que importa é a beleza externa, o que importa são só as expressões externas, mas dentro não tem amor a Deus, dentro não tem zelo por Deus, dentro não tem apego à palavra de Cristo. Se tirar todas aquelas coisas, cerimonialismo, e deixar só a palavra de Cristo, eles abandonam porque aquilo não interessa para eles, apenas uma coisa externa, eles não amam a Deus. Mas o verdadeiro cristianismo, meus irmãos, sim, existem expressões externas. Existe a ceia do Senhor, existe o batismo, existe o culto público, existe o dia do Senhor, existem todas essas expressões externas, existem as reuniões dos santos, nós viemos aqui para a igreja adorar a Deus, mas não é só externo. É porque eles amam a Cristo, eles amam o Evangelho, amam a palavra de Deus. E aquilo é expressão, como Nicodemos e José de Arimateia, é expressão do amor a Deus, do amor a Cristo Jesus. E agora, irmãos, eu tenho ainda 2 pontos para nós finalizarmos e chegar aos aspectos aqui
de uma conclusão que vocês vão entender, porque cada um age de uma maneira dizendo que serve a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele falou lá no capítulo 18, agora vamos olhar, versículo 36, essa palavra impressionante para Pilatos. Ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes, pois, Pilato: logo tu és rei? E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus está dizendo o seguinte, que o reino dele não cresce pela força da espada. Ele está dizendo: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus servos pelejariam por mim, ou seja, usariam a guerra, usariam a espada, usariam a força do Estado, usariam a coerção. Eu vou pedir para vocês lerem comigo de novo um trechozinho aqui do capítulo 9, irmãos, em que, no capítulo 9, no versículo 22, os pais do ex-cego não dizem claramente o que aconteceu com ele, porque eles estavam com medo. Qual era o medo deles? Versículo 22 diz assim, capítulo 9, versículo 22. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele Cristo, fosse expulso da sinagoga. E lá, irmãos, mais adiante um pouquinho, no versículo 34, finalmente eles expulsam o ex-cego da sinagoga. Diz assim no versículo 34, responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. É essa a religião dos judeus. A religião dos judeus é pela força da lei. É pela coerção do Estado. O que é a coerção do Estado? É o poder que o Estado tem de obrigar as pessoas a fazerem alguma coisa pela força da lei estabelecida pelo Estado. E para isso eles podem usar até a espada. A falsa religião muitas vezes usa o Estado. A falsa religião, como esse é o caso aqui, ou usa diretamente o Estado, ou usa outro meio de oprimir as pessoas, de obrigar as pessoas a fazer certas coisas, pondo medo nas pessoas. A falsa religião, ela cresce pela coerção e pelo medo. Porque você observa aqui, os pais disseram isso, versículo 22, porque temiam os judeus. Temiam, era medo. Medo de ser expulso da sinagoga. Irmão, um judeu ser expulso da sinagoga era algo terrível socialmente. Ninguém queria ser expulso da sinagoga. E essas pessoas aqui já eram pobres. Então a situação delas ia ficar mais difícil. Então eles não querem. E ele estava ameaçando: se vocês confessarem que Jesus é o Cristo, vocês vão ser expulsos. E o ex-cego foi expulso. Jesus diz lá no capítulo 16 que eles serão expulsos da sinagoga. E mais, que eles serão mortos. O falso judaísmo, o falso cristianismo, ele cresce pela coerção, pela espada, pela força do Estado, pela opressão. Mas o verdadeiro cristianismo, ele cresce pelo convencimento. Porque quando nós olhamos para o capítulo 18, vamos olhar de novo, o capítulo 18, versículo 36, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não funciona como os reinos deste mundo. O Brasil, olhe para mim aqui um minutinho. O Brasil é um Estado, né? Existe o Estado e existem os governos que vão ali. O Estado, eu já li mais ou menos assim. Uma explicação que eu achei muito interessante. O Estado é como uma casa e o governo é como quem mora na casa. Então, o Estado é o Estado brasileiro. O governo, por exemplo, é o governo Lula, que está aí agora. Depois vem outro governo, depois vai outro governo, vem outro governo. Diferença entre Estado e governo. Eu acho que é uma
Dá para a gente entender a diferença entre as duas coisas assim. Pois bem, o Estado brasileiro tem as suas leis. E eles trabalham com correção. Eles trabalham pela punição. E isso é próprio do Estado. E é bom que seja assim. O Estado, o governo, a política são boas. Nós precisamos de leis, porque sem lei viraria uma desordem. Só que quando vai para a área da religião, não é por coerção. Não pode ser por coerção. É por convencimento. O verdadeiro cristianismo, ele é isso. Ele é o que Jesus está dizendo aqui. Meu reino não é por coerção. O meu reino não é pela espada. O meu reino não é pela força política. Porque se fosse, os meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Como é que o meu reino funciona? O meu reino funciona como está escrito no versículo 37, leia comigo, diz assim. Eu vou ler a segunda metade que diz assim: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele ouve a verdade. O que quer dizer esse ouvir? Ele diz assim, isso aqui é verdade. E eu creio na verdade. Ninguém força, ninguém vem com a espada, coloca nele e diz, ou você aceita ou você morre. Não. Ele voluntariamente diz, eu aceito a verdade. O verdadeiro cristianismo não cresce pela espada, não cresce pela força política. O verdadeiro cristianismo cresce pela obra do Espírito Santo, pela conversão, pelo convencimento que o Espírito Santo opera nos corações. Então, toda religião que usa a força política, que se alia à política, política é bom, mas tem o seu lugar, mas toda religião que se alia à política para tentar constranger as pessoas, usa a força da coerção do Estado para tentar impor a sua causa, não é cristianismo. Porque o cristianismo é uma obra de pregação e de convencimento, coração a coração, em que o Espírito Santo vai transformando e vai dando fé e vai transformando essas pessoas. E por último, o cristianismo verdadeiro, ele é um serviço de amor para a glória de Deus. Vamos voltar lá para o capítulo 21. Jesus diz para Pedro, capítulo 21, versículo 16, amas-me? Aí ele diz, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ele diz no verso 17, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. E essa é a terceira vez, mas ele tinha perguntado a primeira lá no capítulo 15. Ama-os mais do que a estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. O cristianismo verdadeiro é aquele que, por amor a Jesus, eu sirvo as ovelhas de Jesus. É aquele que, por amor a Jesus, lembra que ele tinha dito antes na ilustração do pescador e da pesca, eu levo o evangelho aos de fora para pescar os de fora. Então eu pesco os de fora e eu apacento os de dentro. Isso é para todos os cristãos. Todos os cristãos são chamados a pescar os de fora e apacentar os de dentro. Isso por amor a Jesus. Por amor a Jesus, os cristãos servem. Os cristãos estão dispostos a doar a sua própria vida. E se for preciso, irmãos, como Pedro fez, morrer numa cruz, pela causa do Evangelho, por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor às ovelhas de Cristo, e como testemunho para o mundo de que o Evangelho é verdadeiro para a glória de Deus, e glorificando realmente a Deus. O cristianismo é isso, é serviço de amor. Mas o falso cristianismo é o do Deus trevas. É o cristianismo sem Cristo.
É o cristianismo, meus irmãos, cheio de cerimônias, mas sem coração, frio, sem amor, só palavras. É o cristianismo da coerção. É o cristianismo em que as pessoas vão ficando com medo, apavoradas, de pastores que oprimem, de religião que oprime o próximo, de cristianismo que se junta ao Estado para fazer coerção, para fazer pressão. É o cristianismo da espada. É o cristianismo, finalmente, do ódio e do assassinato. Em nome de Deus, um falso Deus. É o cristianismo que mata Pedro em nome de Deus. É o cristianismo que expulsa da sinagoga, que mata os apóstolos em nome de Deus. É o falso cristianismo. Irmãos amados, não está bem claro no Evangelho de João a diferença das duas coisas? É a diferença entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre o que é de Deus e o que é do homem no pecado e do diabo e deste mundo tenebroso, entre o que vem de Cristo e entre o que vem da loucura dos homens. Eu quero que vocês pensem e apliquem as suas vidas agora. Que cristianismo é o seu? Que Deus é o seu? Que Cristo é o seu? Que fé é a sua? Eu só tenho a todos vocês esse convite, lhes dar esse convite. Ó, meus irmãos amados, olhem para Jesus. Ponha a sua fé só em Jesus. Creia só nele como seu Salvador. Né? Arrependa-se dos seus pecados, se alguém aqui não fez isso ainda, e creia em Cristo. Seja banhado pela luz. Seja cheio do amor e da graça de Deus e seja cheio de amor. E aprenda uma coisa. O seu papel aqui nesse mundo como um verdadeiro cristão é amar a Deus, amar ao próximo, servir, se for preciso até a morte, para a glória de Deus. Seja um cristão cada vez mais operante, autêntico, irmãos. Que todos aqui tenham o verdadeiro cristianismo, o cristianismo da cruz, o cristianismo de Cristo Jesus, o cristianismo da graça e do amor de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir que sejamos mais e mais fortalecidos nessa verdade. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos, hoje à noite, meditar nessas verdades tão preciosas que faz essa diferença radical, absoluta entre o que é falso e o verdadeiro dentro da fé cristã. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a nossa igreja, a nossa humilde igreja e também os cristãos que conhecemos, que amamos, de toda a falsificação e nos faça ficar firmes na pessoa bendita de Jesus e vivenciarmos o verdadeiro cristianismo de Cristo, de amor, de serviço e que glorifica a Deus, de convencimento e não de coerção, de serviço e não de assassinato, do mal, do ódio, para a glória de Deus Pai, no Senhor Jesus, na graça do Espírito Santo. Nós oramos, opere isso em nós cada vez mais, Senhor. Em Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém.